Olá, eu sou a professora Patrícia e nesse vídeo vou mostrar para vocês como é que eu posso criar banco de questões dentro do sistema SIGA. Bom, para acessar os questionários e montar banco de questão para esses questionários, eu preciso entrar na minha turma virtual. Então, eu escolhi uma turma virtual que eu estou dando aula nesse semestre e vou acessar o menu da turma virtual, vou clicar em atividades e eu posso criar um banco de questões por dois locais, clicando em questionário ou banco de questões. É importante que, antes que você assista esse vídeo, você tenha assistido os vídeos anteriores sobre como criar um questionário com perguntas aleatórias. Vai facilitar o entendimento de como criar um banco de questão. Eu vou clicar aqui em questionários e vocês então vão ver as duas opções. A de novo questionário, a partir de questões que eu possa criar de forma aleatória, ou a criação de banco de questões. Então, eu vou clicar no banco de questão para mostrar para vocês como é que eu monto um deles. Eu preciso, no primeiro momento, criar categorias. Essas categorias são agrupamentos de temáticas de questões que eu posso guardar aqui no sistema SIGA para me facilitar a montagem de questionários ou, ao final, fazer uma prova onde eu possa captar diferentes questões que eu utilizei ao longo da minha disciplina, por exemplo. Então, um professor de história pode montar uma categoria de perguntas referentes à Primeira Guerra Mundial, depois uma outra categoria de perguntas referentes à Segunda Guerra Mundial, enfim. Eu vou montar categorias aqui relacionadas à minha disciplina. Então, vou clicar em nova categoria e vou dar um nome para essa categoria. A categoria que eu vou criar é microbiota ruminal e vou cadastrar ela. Eu quero criar uma outra categoria também. Eu venho aqui em nova categoria e quero criar uma categoria que se chama fermentação ruminal. Vou cadastrar também ela, tá? Então, aqui nesse menu, ao lado, eu posso compartilhar esse meu banco de questões, posso exportar para uma planilha do Excel, posso gerar um relatório com as perguntas que tem dentro, posso vir aqui e alterar essa categoria e posso excluir essa categoria. É importante lembrar que eu só vou conseguir remover a categoria se não houverem questões registradas dentro dela. Se houverem questões, você terá que remover, né, essas questões do interior dessa categoria para depois conseguir remover a categoria por si só. Bom, então eu venho aqui, posso clicar em nova pergunta e vou aqui aparecer qual a categoria que eu quero que ela seja. Então, essa primeira pergunta aqui vai ser uma pergunta que eu vou criar sobre micro-organismos ruminais. Então, eu vou lá na minha categoria microbiota ruminal, vou clicar, vou dizer que é uma pergunta de única escolha, tá? E vou selecionar aqui o cabeçalho dessa pergunta e depois eu vou adicionar, então, as alternativas desta pergunta, tá? Então, vou aqui embaixo e vou colocar só 3 alternativas para ficar mais ou menos parecido do que seria o convencional. Vou clicar e fazer a alternativa 1, a alternativa 2 e vou colocar a alternativa 3. Vou dizer para o banco que a alternativa correta para essa questão, que eu estou anexando ao banco de questões, é essa do meio aqui. E não quero gerar nenhum feedback, mas eu poderia deixar registrado um feedback que vai ficar gravado sempre que eu utilizar essa pergunta e vou salvar ela. Ok? Então, se eu vier aqui no meu banco de questões e entrar no banco de questões de microbiota, pedir para visualizar ele, eu já vou encontrar aqui a pergunta que eu gerei, tá? Vai mostrar que ela é uma pergunta no tipo aqui, se eu passar o cursor em cima, que é uma de única escolha, e eu vou poder visualizar qual é essa questão. Eu vou incluir mais uma dentro de microbiota ruminal, para vocês visualizarem. É uma numérica, tá? Que eu utilizei já nos exemplos passados. Então, vou colocar para vocês aqui o enunciado dela. Vou colocar qual é o conteúdo a descrição dessa pergunta que eu estou escrevendo, que é uma pergunta de somatório, e vou colocar aqui que a resposta
desse somatório, o correto, é o valor de 26. Posso registrar os feedbacks também, que fiquem salvos aqui. Vou salvar minha pergunta dentro do banco. Se eu for lá no banco de questões e observar o de microbiota, eu vou ver, então, aqui o tipo única escolha que eu cadastrei anteriormente e aqui a numérica que eu cadastrei agora nesse último momento. Vou fazer o exemplo cadastrando numa outra categoria aqui, que é de fermentação ruminal. Então, vou nova pergunta, vou escolher agora a fermentação ruminal, vou escolher que é um tipo de pergunta de única escolha, e vou colocar aqui o enunciado dessa pergunta, que vai ser sobre o processo de fermentação. Vou colocar a descrição, porque ela é uma de análise de alternativas. E vou colocar as alternativas aqui, as opções que meus estudantes vão ter. Vou colocar só duas para a gente não se alongar muito, porque esse processo ele é repetitivo, tá? A correta aqui é essa última que eu estou colocando. Vou clicar nela, tá? E vou salvar a pergunta. Então, quando eu vier no meu banco e abrir o de fermentação e o de microbiota, eu vou ver todas as questões que já estão salvas dentro do meu banco de questões. Bom, para que serve isso? Eu já estou com os bancos criados e quando eu vier em criar um questionário, então eu vou clicar para criar um questionário e clicar em novo questionário, eu não vou ficar fazendo aqui todas as configurações que vocês já viram antes, vou aleatoriamente colocar aqui uma situação hipotética, vou salvar e continuar, para a gente poder dar conta. Quando vier em adicionar uma pergunta, ao invés de clicar em nova pergunta, como a gente fez nos vídeos anteriores, eu vou em adicionar perguntas do banco. E eu vou abrir o banco que eu quiser. Então, eu quero incluir essa numérica, tá? E quero incluir essa aqui de fermentação ruminal. E vou adicionar elas ao questionário. Então, o meu questionário, ele já vai aparecer aqui com a 1 e com a 2. E eu posso já salvar, publicar esse questionário e ele vai ficar prontinho aqui, já com 2 questões preparadas. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Um abraço.